Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o médico e ex-governador Vitor Boas. Vitor, eu quero insistir numa coisa. Você abriu o cenário em que você atuou como prefeito e como governador, mas a questão fundamental é o seguinte: o petismo atrapalhou, né? Não, sem dúvida o PT não conseguiu entender naquela ocasião, e mais recentemente, mesmo no governo Lula, que uma coisa é o partido político, que vai se inserir nas comunidades, na sociedade como um todo, apresentar o seu projeto, e esse projeto político vai ser representado pelo seu governador. Outra coisa é o governador do Estado, que tem que governar para todos. Eu lembro muito bem que naquela ocasião, quando começaram os conflitos entre partido e governo, eu disse: eu sou governador do Estado do Espírito Santo e não do PT. Né? Então, o presidente do PT é uma coisa, o governador do Estado, o presidente da República é outra coisa. Quer dizer, essas coisas foram confundidas, os conflitos internos do partido foram levados para dentro do governo, as várias tendências, né? Cada tendência querendo puxar a brasa para a sua sardinha, e o governador ficava naquele meio campo, né? Sem saber para onde distribuir a bola. E eu cansei de falar: olha, gente, eu preciso ter tranquilidade para governar o Estado. E a sociedade via isso de uma forma extremamente negativa. Tanto que quando eu saí do PT, em 11 de agosto de 97, todos foram unânimes em dizer, não só aqui no Espírito Santo, como no restante do país, as pessoas que eu encontrava, às vezes no aeroporto ou em Brasília, diziam isso. Até que, enfim, você agora vai poder governar com tranquilidade. Não quer dizer que as coisas iam mudar, né, radicalmente, mas o governador, o chefe do executivo, ele tem que ser respeitado como a autoridade máxima do Estado e não levar problemas políticos internos de um partido para dentro do governo. Na verdade, o que se reprisou anos depois com o Lula mesmo, né, que você falou. Sim, o Lula passou de uma dimensão nacional, ele passou exatamente por essa mesma situação. Agora, havia uma componente, me parece que agravante nesse processo aí, que o atual governador parece que, mercê do seu cacife político, da sua própria tarimba, tem conseguido, de uma certa maneira, administrar. Nós saímos da Constituição de 88 com uma carta parlamentarista e um modelo presidencialista. Então, de uma certa maneira, os governadores ficam reféns da Assembleia. E se essa Assembleia for fisiológica, aí complica mais, né? Sem dúvida. Agora, antes disso, eu queria falar sobre a questão da relação do governo do Estado com o governo federal, ou seja, o governador com o presidente da República. Você lembra bem que naquele período de governo, nós tivemos várias vezes em Brasília com a bancada federal, com vários senadores de outras bancadas, para ver se o Espírito Santo e os outros estados que estão na linha de produção da Vale do Rio Doce recebessem aquilo que era de direito com as atividades portuárias. No entanto, veio aquela Lei Candir, que acabou retirando do Estado uma quantia que seria suficiente para nós colocarmos no dia o salário dos servidores e podermos trabalhar com mais tranquilidade. O que veio acontecer no início do governo Paulo Artung, quando o presidente Lula teve a benevolência de conceder antecipação de royalties do petróleo em torno de 300 milhões de reais, que foi o suficiente para realmente ele botar ordem na casa, acertar a questão da dívida salarial com os servidores. No que diz respeito à Assembleia Legislativa, a Assembleia, naquela ocasião, tinha os deputados do PT, eram todos da Grande Vitória, e os demais deputados eram do interior. Quando começou o conflito da bancada do PT com o governo, né, os outros deputados aproveitaram para entrar nesse meio. Né? Não, nós queremos apoiar o governo. E toda vez que eu aceitava o apoio dos deputados para determinados projetos, né, a bancada dizia: está sendo cooptado pela direita. O governador ele não pode olhar o que é direita ou esquerda, ele não pode ver aspecto ideológico na Assembleia Legislativa. Ele tem que ver a relação ética com toda a bancada estadual. Isso criou uma dificuldade muito grande para o governo, porque se o governo mandava um projeto de lei para a Assembleia que era apoiado pela oposição, então a bancada do partido ela ficava insatisfeita com isso. Ia criticar o governador, mas eu tenho que aceitar todos os deputados na mesma relação. Agora, dentro do presidencialismo não tem dúvida. Qualquer chefe de executivo vai ser sempre refém
Agora, depende da relação que ele vai ter com a sua liderança, com a bancada de oposição, para que aquilo não se torne um balcão de negócios, né? Então, o jogo político é um jogo pesado, então o chefe do executivo tem que se manter à margem dessas discussões paralelas e às vezes de baixo nível que acontece entre a bancada de apoio e a bancada de oposição. O que você destaca como feitos positivos do seu governo, enquanto governador do Estado? Olha, em primeiro lugar, a reestruturação administrativa do governo, a criação das câmaras setoriais e dos conselhos estaduais. Todos os setores foram beneficiados nessa discussão democrática. Nós tínhamos um conselho de política fiscal, que era o mesmo exemplo da prefeitura, discutia os reajustes das taxas e dos impostos que o governo ia estabelecer a partir de determinado ano. Segundo lugar, nós preparamos o Espírito Santo, quer dizer, damos continuidade à preparação do Espírito Santo para enfrentar o futuro. Nós encontramos aqui, já instalado, o corredor de transporte centro-oeste, né? Mantivemos aquela nossa relação com os outros estados que pertenciam ao corredor centro-leste. Nós tivemos a possibilidade de fazer viagens em vários países do Mercosul, levando os empresários das grandes empresas, os empresários de setores de comércio, de indústria, né? Para que o Espírito Santo pudesse sair desse gueto, pudesse sair desse cerco em que ele se encontrava. Terceiro lugar, nós elaboramos os projetos estruturantes, Ferrovia do Litorânea Norte, Ferrovia do Litorânea Sul, o gasoduto Campos Vitória, assinamos esse convênio com a Vale Rio Doce Petrobras, lá no gabinete do presidente Fernando Henrique, e são projetos que hoje estão sendo viabilizados gradativamente. Então, todo governo que se pretende fazer história, ele não tem que fazer só as obras imediatas. Tá, tudo bem, isso aí faz parte, né? Mas ele tem que pensar no futuro do Estado do Espírito Santo. E nós pensamos no futuro do Estado quando criamos a ADERES, que era a Agência de Desenvolvimento, em que os debates sobre os projetos tinham muito maior agilidade do que você deixar centralizado dentro da Secretaria de Estado. Então, tudo isso fez com que esses projetos pudessem ser elaborados pensando no futuro do Espírito Santo. Segurança Pública. Nós ajudamos na criação do Conselho de Segurança Pública da região Sudeste, quando o ministro Jobim aceitou a decisão e a proposição feita pelos 4 governadores, Rio, Espírito Santo, Minas e São Paulo, para que houvesse uma maior integração das polícias, né? E isso deu certo. Quer dizer, durante 1 ano e meio, 2 anos, esse conselho foi se reunindo, foi elaborando a estratégia política de enfrentar a bandidagem na fronteira, principalmente desses estados. Depois, esse projeto não teve continuidade e agora nós estamos vendo novamente se formando esse fórum dos governos da região Sudeste. Nós vamos dar continuidade a essa entrevista com o ex-governador Vitor Buarque no nosso programa de amanhã. Convido você a estar conosco para juntos estarmos acompanhando essa conversa. Até amanhã. Sou passageiro do tempo.